Estamos. Agora aqui, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Primeiro com uma revelação triste. Amanhã não vamos ter Cisa Vieira. Não vamos. Cisa Vieira, afinal, não só não vai ao evento que estava marcado para amanhã às 7 da tarde no Corte Inglês, como também não vai ao Centro Cultural de Belém. Vai pelo menos a Corinto, não vai a um nem vai ao outro. Não vai. Pronto. Queres deixar uma pausa para os nossos ouvintes refletirem se isto foi tudo um grande embuste que nós criámos durante 2 semanas? Sim. Ou se isso aconteceu de verdade? E agora não sabemos outra coisa, uma prova qualquer que, sei lá, com o Obama. Naturalmente. O próximo convidado é o Obama. Daqui a 2 semanas. E era o centro comercial. E depois tínhamos um acordo secreto com os centros comerciais. Estamos a ganhar uma grana valente. Mas não, na verdade, infelizmente, tem a ver com questões pessoas de Cisa Vieira, que não pode vir a Lisboa. Aliás, eu ia fazer a dobradinha. E por isso mesmo, que ideia que nós tivemos para começar isto? Ora, antevendo que o presidente do Centro Cultural também não estaria contente com esta situação, ninguém fica satisfeito, a verdade é que eu disse: olha, porque é que não vens? Aí és uma convidada. Então o Luísio, que é assim que se chama o presidente do CCB, vem e vai trazer a Graça Castanheira, que está a fazer um ciclo de conversas bem interessante à segunda-feira à noite no Centro Cultural de Belém, e ela vai falar também sobre isso. Portanto, vamos gravar a emissão às 4 da tarde. Isto porque esta conversa com a Cida Vieira era no decorrer também de um evento que ia acontecer ao Corte Inglês, e depois vou para lá outra vez também. Vais ao evento, não vais desmarcar o evento? Não vou, não. Tu não vais desmarcar? Não. Sou um homem com roxos compromissos. Ora, um homem com roxos compromissos é o nosso convidado, que de resto teve marcado mais do que uma vez para este programa, João Menguito, que foi um atleta extraordinário. Aliás, eu não sei se ainda jogas. Ainda és um atleta extraordinário? Já não. Tu foste guarda-redes do Sporting e da seleção durante quantos anos? Eu joguei no Sporting durante 22 anos e representei a seleção nacional cerca de 17, 18 anos também. 17, 18 anos, incrível. A jogar futsal, a fazer desporto desde muito cedo, mas a jogar futsal desde os 13 anos em clubes de bairro, e depois ingressei no Sporting e aí continuei. Onde começaste? Não foi tipo andorinhas? Quase parecido. Comecei no União Desportiva do Olival Basto. Eu morava em Odivelas na altura. Odivelas, olha, vamos dar um cá está. Eu sou de Odivelas. Isso não é depois de Odivelas. Já devia umas 50 vezes. Acho que é Odivelas, revela que é Odivelas, atenção. É verdade isso. Las Velas Cru. Ouvi dizer que havia um restaurante sul-coreano muito bom em Odivelas. Chama-se... Mas já foste lá? Nunca fui, mas dizem que é muito bom. Quem mora em Odivelas é também a Cláudia Vieira. Ou morava? Disso eu não sei. Eu tenho uma ideia para todas as localidades, que era à entrada das localidades, deviam colocar um cartaz com as pessoas conhecidas que moram lá. Aqui moram, e depois era só pessoas mediáticas, não é? Para as pessoas saberem quem é que mora ali, não é? Que eram os embaixadores daquela localidade, não é? Eu acho Porque não? O restaurante, se não me engano, é o Shin. Esquecem que se chama. Tem um prato que dizem que é muito bom, que é o bimbibap, que é uma espécie de... Sim. Como dizer? Tem um ovo por cima. E a gente corta o ovo e mistura com... É uma comida de ressaca à partida ótima. E mistura o ovo com cenas tipo vegetais cortados, um cogumelozinho, se calhar. Parece-me bem. Benedito, tu gostas de cozinhar? Gosto de cozinhar. Mas cozinhas mesmo? Cozinho para a minha sanidade e da sanidade da minha filha também. Portanto, lá em casa quem faz as refeições sou eu normalmente. A tua filha é do Sporting? A minha filha é do Sporting. Ela ainda não sabe bem, mas inclusive mas vai ser ela não conhecerá outros clubes para não cair na tentação. O Sporting ganhou Sporting goleou outro clube. O Sporting, inclusive, este fim de semana não joga, se acontecer alguma coisa menos boa, portanto ela passará aqui alguns momentos sem perceber as coisas também, mas já sabe que é do Sporting, inclusive quando nasceu quis fazer-se sócia do Sporting. Eu pedi ao meu pai, exatamente, é tudo democrático. Das primeiras vontades que ela expressou foi... Exatamente, o choro inclusive foi Sport. Olha, vocês estão a passar uma fase incrível. Será que o Sporting vai ganhar o campeonato?
As coisas estão a correr bem, é? Eu acho que não restam muitas dúvidas. O receio que se vê nos adversários acho que é sinónimo disso, portanto. As recentes conquistas e também aquilo que se tem passado em termos da qualidade futebolística, que não interessa muito daqui para o fim, o que importa é ganhar, e portanto chegaremos, acho eu, a bom Porto, com o Porto atrás de nós. Olha, ontem tivemos aqui uma intervenção, eu disse-te de alguém que quando estava a estudar, estão muito altos os escutadores. Não. Um está alto, o outro não funciona, mas pronto, devemos resolver. Espera que nós vamos ajudar-te. Deixa-me só dizer agora estão os dois bem, porque não funcionam. Agora está. Agora é ótimo. Bom, estava-te a dizer que tivemos um telefonema de uma ouvinte em que ela dizia que tu eras o grande ídolo dela e a referência. Ela queria casar contigo, basicamente. Quando ela pode voltar a telefonar hoje. Pois pode. 707, 200, 330 é esta ouvinte e todos os outros, não é? Que também se querem casar com o João. Sim, a minha mulher ligou. Ela saiu. Uma pessoa tão tímida. Os dois e ela acabou por ela ligou. Olha, não é a tua mulher, mas é alguém que joga futsal, é do Porto, não sei se do clube, é o Mário Carreiras. Então, se calhar, à partida, quem joga futsal deve conhecer-te. Tu deves ser uma referência. Vamos ver. Mário, conheces o nosso convidado? Olá, boa noite. Olá. Conheço pessoalmente e muito bem. Acho eu que sou amigo dele, se ele puder confirmar isso. Ui, estamos a iniciar aqui uma questão sem retorno. Bem, isto começa de uma maneira apoteótica, como um amigo seu a ligar imediatamente. Acho eu que sou amigo do João. Acho eu, não tenho certeza. Acho que já, inclusive, pela voz, acho que já dormi com esta pessoa. mais que uma vez. Confirma, portanto, isto começa E Deus sabe que isso às vezes destrói amizades. Exatamente. Bem, espero que não falei agora de coisas íntimas, não é um momento apropriado. Inclusive, a chamo por Marinho. Portanto, isto é que Então também jogas futsal, é isso? Mas jogaste no Sporting? Não, no Sporting não. Joguei muitas vezes contra o João e fui companheiro dele na seleção nacional durante bastante tempo. Onde é que jogavas então? Joguei no Benfica, agora jogo no Braga. Ainda jogas? Mandar um abraço do Fiesta Reis, porque nós costumamos ouvir a prova oral, vamos na viagem todos os dias para Braga e comentamos algumas vezes. Já agora, o condutor é mais complicado. Este programa é muito interessante, é ouvido a grandes lendas ouvem este programa. Mas há uma pergunta que eu vos quero fazer. Vocês que jogam futsal, para pessoas como eu, que são basicamente não têm essa experiência, embora eu também já tivesse jogado futsal, a verdade é que fica sempre a ideia de que um jogador de futsal pode rapidamente jogar futebol. Aliás, falou-se há uns anos atrás, se bem se recordam, que o Ricardinho poderia vir a jogar pelo Benfica. Lembram-se disso ou não? Sim, recordo-me. Houve essa ideia, mas depois aquilo não aconteceu. A minha pergunta é, já aconteceu um jogador de futsal passar para o futebol de 11 e também se ingrar no futebol de 11? Sim, há vários jogadores que jogaram futsal e que são grandes jogadores de futebol. O Robinho, o Ronaldo, até pela vertente do futsal, quando em tenra idade se começa, normalmente começa-se em espaços mais reduzidos e diz que isso aprimora a técnica daquilo que são as qualidades do próprio jogador, e há vários jogadores a fazer esse tipo de percurso. Penso que seja mais difícil fazer o inverso, porque quando estão 11 dentro do campo, se reparares a bola está do lado direito, o defesa esquerdo não está a passe. E a interação e a rotatividade que existe no futsal, em que todos estão a intervir em campo, é muito mais próprio da modalidade, e a adaptação é mais difícil, mas o percurso inverso acontece muitas vezes. Mário, também concordas? Concordo, claro, há muitos casos. Houve um caso até chegou a jogar com o Sporting, o Fininho, o João deve-se lembrar dele. Sim. Que era um jogador de futsal que tinha tudo para ser um dos melhores jogadores portugueses, e depois deu salto para o futebol, ainda jogou em equipas como o Málaga, em Espanha, entre outras. São transições que vão acontecendo, mas não com tanta frequência. Olha, mas agora quem é que está em primeiro lugar agora no campeonato de futsal? É o Sporting. É o Sporting? Diz outra vez. Mas nós estamos na luta. Quem é que está em segundo e em terceiro? Diga lá, é o Porto e o Benfica? Não, em segundo é o Benfica e em terceiro somos nós, o Braga. O Porto não tem futsal. Não tem? Porquê que o Porto não tem futsal?
Não sei, lança-se o apelo ao Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, inclusive. Mas já teve ou não? Não. Nunca teve? Não, nunca Mas não teve. faz sentido, porque não há tradição. Não faz sentido nenhum, Alvin. Isto é uma prova oral já com Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu adorava. Daqui a 2 Próximo semanas. convidado no Centro Comercial Bom Sucesso, Jorge. Acho que só se safa. Mais uma vez desmarcou, não se desculpa. Mais uma vez doente. Isso era uma excelente ideia, de facto. Muito bom. Olha, já agora, Mário, tens alguma história que queres contar aqui com o Benedito e que possa glorificá-lo? Nós ainda falamos com ele sobre outras coisas. As histórias que eu tenho com o João são muito complicadas, é melhor não. Eu não falar disso, senão ele lembra-se da Tailândia e... Depois da O Tailândia. Marinho, nós estivemos no Mundial na Tailândia. Calma, Marinho, vou contar as tuas histórias todas. Não, É que é melhor. normalmente éramos companheiros de quarto na seleção, passávamos grandes temporadas juntos. Eu lembro a primeira vez que o Marinho chegou à seleção com 16 anos, devia pesar para aí 28 quilos, chutava dos 5 metros e o guarda-redes agarrava a bola. Portanto, era um pontapé canhão que não assustava ninguém. Mas há um dia que estávamos naqueles períodos de retiro e o Marinho foi jogar à Lerpa com o pessoal para os quartos e havia lá um bolo muito grande de dinheiro e o Marinho conseguiu aquele bolo e foi todo contente da seleção para casa porque comprou a sua PlayStation. E nós ficámos todos furiosos com o Marinho. Pronto. Mas muitas outras histórias aconteceram e é um bom amigo que ficou. Ontem, curiosamente, tínhamos aqui a história relatada por um jogador da seleção, mas de futebol de 11, como é que se chamava? O jogador que... Esqueci-me agora. Esteve cá onde? O Jorge Andrade, exatamente, o Jorge Andrade. E ele contava uma coisa curiosa, que ele tinha ido... Olha, espera, Alvin, sabes que o Jorge Andrade jogou futsal também muitos anos, no desporto escolar, na escola da Amadora. Jogámos um contra o outro, exatamente. Então, chegaste a jogar com o Jorge Andrade? Contra o Jorge Andrade. Qual era o avançado? Isto deve ser uma pergunta que te fazem imensas vezes, não é? Porque tu tens uma visão muito particular, não é? Tu és o guarda-redes, não é? Qual é que era aquele avançado que era mais letal no teu tempo? Havia, que hoje é treinador adjunto de uma equipa russa, um avançado, um pivô, ucraniano, o nome dele era Koridze. E esse artista marcava-me golos em todos os jogos, aos 3, aos 4, aos 5, inclusive. Mas defendeste-lhe alguns também, ou não? Eu só me lembro dos que sofri hoje em dia. E há um. Lembras de um com o Joel. Em 2003 nós estamos num europeu e nós perdíamos 4-2 com a Ucrânia num jogo em que fizemos umas 18 faltas quando é permitido-se fazer só 5 por cada parte. E então nós estávamos a atacar e o treinador Orlando diz na altura: João, sobe, estamos a jogar em 2-2, avança um bocadinho. Eu subo ali até aos 7 metros. E o Joel há uma bola que mete para o meio, chuta, e ele estava pura e simplesmente a defender o Joel, pernas assim fletidas, a bola bate-lhe no joelho, e onde é que a bola vai parar? Que triste. Que triste. E só bateu no joelho. A única coisa boa daquilo foi que comecei a aparecer no Eurosport no WhatsApp até dezembro, de fevereiro a dezembro. Tu és a pessoa indicada para fazer esta pergunta que, ao de leve, há umas semanas atrás, falávamos, que é, isto já aconteceu de certeza. Imagina que um jogador de futebol, mas neste caso o guarda-redes, eu acho que o guarda-redes pode ser ainda mais crítico, que tem uma indisposição, tem que ir à casa de banho. Imagina isto. Imagina que a meio do jogo comeu qualquer coisa, não é? É normal. O que é que pode fazer um guarda-redes? Aconteceu-te alguma vez? Tens uma célebre frase, não vamos recriar aqui, não é? Pedes e sais. ou então há o outro guarda-redes que ficou no nevoeiro e o jogo acabou e ele ficou lá 45 minutos e toda a gente já se tinha ido embora. Podes inclusive ausentar-te e não perceber que não lá estás, mas no futsal isso não acontece. Tens mesmo que pedir para sair e fazer alguma coisa, porque não estar ali dessa forma não é benéfico para ninguém, não é? Sim. Nunca te aconteceu na carreira isso? Antes do jogo sim. Mas nunca durante o jogo? Durante o jogo não, por acaso não percebo a reação do Durante o jogo tu corpo. também estás hiper concentrado, não é? Tu estás a pensar em muito poucas coisas. Sim, mas se aparecer às vezes aquelas coisas. Ora, nós entretanto vamos, daqui a pouco vamos falar sobre aquilo que tu fazes hoje em dia. Já não jogas futebol, nem sequer estás ligado ao futebol neste momento. Ao futsal, né? Quer dizer, muito recentemente fui convidado pela Federação Portuguesa de Futebol para coordenar o Projeto 1, um projeto que
que é tido a nível nacional em todas as associações desportivas, em que visa, aliás, encontrar novos talentos para ser guarda-redes, à semelhança do que a Federação já faz com o futebol, com o Vítor Bahia, e esse projeto vai dotar aquilo que são os treinadores e os guarda-redes de capacidades de treino, capacidades técnicas, em que a parte desportiva será dada pelos treinadores das seleções nacionais. Mas é muito difícil arranjar guarda-redes. Ninguém quer ser guarda-redes. As pessoas que usam óculos na infância normalmente um dos melhores e aqueles mais cheinhos. Não, hoje em dia acho que há muita gente que tem essa apetência. É lógico que os guarda-redes têm um feitio bastante próprio, bastante especial, são pessoas muito, muito dadas, muito interventivas, muito prestáveis, que normalmente se destacam nos grupos por serem e por tentarem criar um espírito de grupo muito forte. Mas há muitos que o querem ser, há muitos que não o conseguem ser, mas tudo isto, e esta é aliás a base daquilo que é o projeto 1, que é mesmo aqueles que não tenham capacidades para tal, que as possam ter, porque nós vamos formar treinadores, vamos formar também os próprios guarda-redes e dar-lhes conteúdos de treino. E visa este projeto, no final, criar um manual de procedimentos para todos aqueles que querem treinar e que não têm acesso a essa informação, o poderem fazer. E fico muito lisonjeado que a Federação se tenha lembrado e que me tenha colocado na coordenação com as várias associações de como irão ser estas atividades, juntamente com a vertente desportiva que é dada pelos treinadores nacionais. Olha, nós temos que nos despedir do Mário, mas ainda assim, Mário, lembras-te qual foi o jogo mais infernal da tua carreira? Foram jogos contra o João. Acho que as finais de Benfica Sporting eram sempre jogos complicados. E chegámos a ter confrontos em que era só fumo dentro do pavilhão, não se conseguia ver nada, nem bola, nem jogar. Foram momentos um bocado complicados essas finais. Marinho, os jogos mais infernais para ti eram normalmente os torneios de verão em Monte Gordo, a céu aberto, em que tu, branquinho como és, tinhas poucos quilos de creme a jogar naquela praia de Monte Gordo com o piso de futsal. Isso eram loucuras do selecionador, não deixava o treino sem pôr o protetor para 50 3 ou 4 vezes antes do treino. Já agora uma última pergunta, que é, qual é a duração média de um jogador de futsal? É maior do que um jogador de futebol de 11? Penso que sim, penso que um jogador de futsal consegue aguentar uma carreira um pouco mais longa. Até que idade, mais ou menos? Temos jogadores com 38, 39 anos a fazerem campeonatos muito bons. O Falcão é o expoente máximo. Eu não sei a idade certa dele, mas ele deve ter perto de 40. Quem? Falcão ainda continua a ir à seleção brasileira. É considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos. De futsal? Sim. Nunca ouvi falar. É o melhor de todos os tempos. De todos os tempos. O Falcão. Então não é o Ricardinho? São épocas diferentes, são períodos diferentes. É quase como comparar o Ronaldo com o Eusébio. Já? E fiz-lhe uma cueca. E isso ele não estava à espera. Certezamente que sim. Olha, temos que nos despedir aqui do Mário. Obrigado, Mário. Um abraço para ti. Obrigado. Já agora temos aqui o Luís Valido de Odivelas. Ele quer agradecer ao João Benedito, mas agradecer o quê? O quê, Luís? Olá. Viva, tudo bem? Olá, Luís. Olá. Ser de Odivelas, certamente, não é? Sou de Odivelas, e como tal, que é de Odivelas, diz que é de Odivelas. Claro. Isto é a primeira vez que as pessoas de Odivelas estão basicamente no mesmo espaço, não é? É a primeira vez. Em Odivelas não vivem pessoas de Odivelas no mesmo espaço. Não é possível. Isto é mágico que está a acontecer, é a primeira vez. Vou tentar entrar em Odivelas, estou no senhor roubado com um trânsito infernal. Sabemos, essa rotunda, não é? Exatamente. Essa rotunda. O nome senhor roubado é tão bom, não é? É muito bom. Sabemos que estás a chegar ao Odivelas e passas no senhor roubado. Exatamente. Sabemos que aconteceram ali coisas, não é? Aquilo chama-se senhor roubado. Aconteceram ali coisas. Bem, eu estou a ligar para agradecer efetivamente ao João. Ele viu-me uma vez na vida, portanto com certeza não se lembrará de mim. Sim. Encontramos uma noite por casualidade através de um amigo, Luís Cunha, não sei se o nome lhe diz alguma coisa. Esse sim é amigo do João. Não sei se o João está a ver, bem, não interessa. Então foi num bar noturno de Lisboa, ao qual, no meio da confusão, o João pagou uma rodada a todos, inclusive a mim. E ficámos cerveja para todos. E entretanto, eu nunca falha. Isto em termos de amizade nunca falha. Viram para agradecer e o João já não estava. Agradecer é imperial, não é? Exatamente. E
e desaparece. E eu assim, bem, isto foi uma visão, mas não, o João estava mesmo lá e acabámos depois desta conversa, não chegou um minuto, mas lembro perfeitamente disto. E agora quando comecei a ouvir o programa, sabendo que eu estava aí assim, não posso falhar. É a oportunidade da minha vida. Foi a melhor cerveja da tua vida, confesso. Foi a melhor cerveja da minha vida. Mas era antes, e não só isso, como é óbvio, também com o Sporting. Sou do Sporting. Passei há bocadinho ali em frente ao estádio. Já a preparar para o grande jogo de hoje. Tu vais ao estádio? Hoje não posso. Então, mas o Sporting, se ganhar, fica em primeiro ou não? Sim, fica em primeiro, mas ainda não é. Está em um certo clube com jogamento e tal, que ele ficou interrompido. Mas estão a perder ao intervalo, atenção. Atenção que esse clube está a perder ao intervalo, portanto pode perder no final também. Estamos em primeiro. Temos de viver o momento, portanto, estamos em primeiro, eu mando mensagem. Isto é uma filosofia que se vive muito em Odivelas. Viver o momento. Viver o momento. Devem ser raros os momentos bons que devem viver em Odivelas. Odivelas, que é muito meu querido, Odivelas é o centro do mundo. E quando as pessoas descobrirem eu não percebo porque é que o Alvin está a mal dizer um local que dá consecutivamente coisas boas à região de Lisboa. Marmelada. Marmelada? Só para nomear um. Nunca ouvi falar da marmelada. 2 estações de metro. Nunca ouvi falar da marmelada branca de Odivelas. A marmelada branca. As meninas de Odivelas. As meninas de Odivelas já ouvi falar. Estás a ver, Alvin? Estamos a falar a linguagem do Alvin. As meninas de Odivelas, sim. É isso. 2 estações de metro. 2 estações de metro das mais avançadas. Eu faço ideia. Do metro, da rede de metro de Odivelas. De Lisboa. Um dia fazemos uma emissão de Odivelas. Está prometido. Nos 15 anos da Prova Oral. Os 15 anos já lá vão também. Vamos comemorar os subúrbios, não é? Comemorar os subúrbios. Que slogan ótimo. Tão bom. Olha, agradecer aqui a tua participação. Deixa-me só dizer que vamos ter uma participação muito especial agora em antena, que é justamente a Vera Bartolo de Tomar, ouvinte que ontem falava sobre o nosso convidado. Há pouco queria contar a tua história, Vera, mas eu não consegui contar aqui ao Benedito. Conta tu. Para ele agora. Já viste? Não é emocionante tu estares a falar com ele? Antes de mais, boa noite a todos. Olá, no programa. Bem, isto é mesmo emocionante, sim. E eu não acredito que vou repetir pela segunda vez uma das histórias mais idiotas de sempre na rádio, não é? Sim. Eu acho que ainda corta o programa, com tanta idiotice. Temos de ouvir. Temos aquele fenómeno da repetição, não é? Nós já sabemos a história. Exatamente, pronto, e agora para o João, especialmente para o João, eu ontem liguei para contar, porque ontem o programa era sobre histórias e como falaram que o de hoje era com o João Benedito, eu associei uma história com o João Benedito e liguei para contar que quando andava no secundário, nos meus tempos de secundário, eu e a minha melhor amiga, durante as aulas de psicologia, como não conseguíamos estar caladas, a professora estava sempre a ralhar connosco, desenvolvemos uma forma de estar caladinhas, que era desenhar no livro. E desenhar o quê? Joões Beneditos. Joões Beneditos em diferentes atividades, as mais diversas, até que um dia definimos que a temática era João Benedito Talhante. E foi o que eu mais guardei, sempre que nós desenhávamos assim uns bonecos, eram muito estranhos, com o cabelo do João Benedito e nas diferentes atividades do talhante, o meu, particularmente, tinha na mão uma faca que parecia uma katana, aquilo era imponente. E nunca me esqueci dessa história ridícula. Como é que vocês chegaram ao tema talho? Como é que... nós tínhamos passámos por jardineiro, anjo, eu lembro muito bem do talhante, foi o que marcou mais, foi aquele que a gente mais se riu, obviamente não conseguimos estar caladas na aula. Foi uma risada. De onde é que vinha a admiração? A admiração, em primeiro lugar, porque sou do Sporting e depois porque o João Benedito, para mim, é um exemplo não só como atleta, mas também em termos humanos, por toda a integridade, pelo profissionalismo e daí ter realmente uma grande admiração. Inclusive, eu fiz um trabalho uma vez para uma aula de filosofia, também nos tempos de secundário, em que o tema era o sentido da existência humana. E a professora, na altura, pediu-nos, para além de desenvolver o trabalho escrito, se poderíamos ainda fazer uma apresentação oral, levar algum objeto, alguma coisa que nos dissesse muito e que pudesse expressar um bocadinho sobre aquela temática. E nessa altura, inclusive,
eu quis levar à escola atletas do Sporting para falar um pouco sobre isso. E teve para ir o João Benedito, precisamente. Mas no dia ele não pôde. E foi o colega, foi o Miguel Fernandes e foi Gonçalo Alves, na altura. Eles veio à escola a tomar, entrevistei-os, eles almoçaram connosco, foi um dia bastante diferente para todos na escola e tive muita pena que não tivesse sido o João Benedito, mas por compromisso de agenda na altura não deu. Incrível, não é? Incrível. Já viste esta história? O que tu perdeste, João? De umas miúdas que bem, desenhavam Joões Beneditos para... No talho, portanto, inclusive. Não dá, sim. Mas eu também não sei se alguma vez recebeu lá no trabalho um postal de parabéns, que uma vez arriscámos, nós sabíamos que trabalhava no piso não sei quanto, já não me recordo, e mandámos no seu aniversário. Muito bem, muito bem. Muito bem. Sabias que tinhas este sucesso? Eu na altura trabalhava na gestão de terceiros, muito mais propriamente nos pagamentos, portanto eu recebia prendas de muita gente que hoje em dia estão também em voga e portanto eu já nessa altura recebia muita coisa. Mas aos 15 anos, para aí 14, 15 mas anos. eu estou fascinado com a ideia de ser um talhante, portanto esses desenhos de jardineiro. Qual é o teu corte preferido, João? Portanto, ainda estou a tentar alguns, ainda não assumi uma direção ao nível dessa, não está dessa especializado temática, mas conto com isso. Vera, mas fico muito feliz pela partilha, pelo engrandecimento, não é? Estou aqui um bocadinho mais inchado. Não, mas é verdade. Acho que é uma referência, não só mesmo em termos desportivos, e é um exemplo de sportinguismo, inclusive, e daí a grande admiração que tínhamos por si, e achei imensa graça ontem quando ouvi que a prova oral ia ser com o João Benedito, veio-me assim uma série de memórias. Isso é incrível. Já agora, toda a gente no Sporting sabe quem tu és. Eu? Não, acho que não. Na altura talvez, a gente uma vez, eu e a minha amiga nessa altura uma vez até enviamos à academia uma caixinha com cartas personalizadas para todos os jogadores, ilustradas e tudo. Com papel de seda verde. O que se passava convosco? Já reparaste, não sou eu nem ninguém, é o Sporting, é a grandeza do Sporting. Se não ouvem histórias destas de outros clubes, estou aqui aos anos a fazer a prova oral, nunca ouvi. Isto é muito tempo livre, há muito tempo livre. Tu continuas a acompanhar o futsal do Sporting? Agora não tanto. Eu confesso que a certa altura, e não foi pelas questões do futsal, mas não tenho acompanhado tanto as atividades do clube, porque o que eu acompanhava mais em loco era mesmo o futebol. Mas com estas questões, ultimamente, em que o futebol já é mais um circo de comentários, confesso que me tenho afastado um bocadinho, com grande pena minha, porque eu gosto do desporto em si, e não de toda a envolvência que infelizmente hoje em dia se faz. Vera, não abandones, por favor. O Sporting é o Sporting, atenção. Sim, mas o Sporting é sempre o meu clube do coração. Tu não chegaste a jogar, ou assim? Não. Isso não. Era mesmo Vera, só uma grande fã. Garante-me uma coisa. Esses desenhos já não existem, pois não? Eu não tenho a certeza. Vamos abrir esse capítulo. Eu quando for à casa dos meus pais, eu ainda vou procurar. Tens que encontrar. Manda fotos aliás, para o Alexandre nós. Fernandes está a dizer a Vera devia fazer uma réplica do desenho. Eu vou tentar encontrar isso. Vou mesmo encontrares, para manda na casa. fotografias, por favor. Era uma prenda muito bonita. Quando é que faz anos, Benedito? Dia 7 de outubro. Está quase. Pronto. Quase. Ainda faço o primeiro. Olha, Alvin, posso só deixar-lhe um recado? Tenho um recado para lhe entregar. Sim. Qual é? Foi o meu namorado que pediu para entregar um recado. Ele enviou-lhe para o Cego Surdo e Mudo um trabalho há uns tempos que gostava que o Alvin lesse, chamado Dom Sebastião Voltou, e ainda não teve uma resposta. Vou ter que pesquisar isso para ver como é que se chama. Dom Sebastião Voltou. Dom Sebastião Voltou. Bem, finalmente, não é? João Amendoeira. João Amendoeira. Olha, obrigado, dá-lhe um abraço meu. Vou procurar esse trabalho e iremos dar-lhe feedback. Já agora, deixem-me ler algumas mensagens, muitas delas no início queixavam-se do som do programa, porque nós estamos a transmitir também para a internet. São muitas as pessoas que dizem o som está monstro. E há aqui um que diz, é o que dá ter um sportinguista no estúdio. Dá sorte ao máximo. Já agora, um abraço Copenhaga, diz o Vasco Amaral. O Vasco Ribeiro diz um abraço ao João Benedito e a todos os intervenientes da prova oral, de todos os membros da Fiesta Race. O que é isto da Fiesta Race? Eu penso que a Fiesta Race deve ser o carro do Marinho com que eles vão do Porto para Braga para treinar. Fiesta Race? Sim, nós como sempre temos ouvintes... Que ótimo copy. Sim, já agora deixa-me dizer que nós, como sempre temos ouvintes do Brasil, temos aqui
Abadia, exato, que foi nossa convidada. Abadia. Abadia Saudades Abadia. E ela diz, como não conhece Falcão, Alvin? Olha. Eu devia Enervada Falcão, já. não é? Ela está enervada. Ela é brasileira que esteve aqui com o António Raminhos na segunda-feira. Excelente diálogo, diz o Mário Silva. Diálogo salutar. Que elevação. Bernardo Santos diz, uma referência. Já agora o Miguel Martins diz, qual é a opinião do João relativamente à importância dos desfibrilhadores automáticos externos no ambiente desportivo? Bem, isto é das perguntas mais estranhas de sempre. Eu não conhecia o sobrenome do desfibrilhador, portanto, mas sendo externo, não sei se há alguma partida, mas tudo o que venha para ajudar em relação àquilo que são os recintos desportivos e que possa, por vezes, salvar vidas, que é o que acontece e que penso que poderá ser o que está aqui em causa, acho que é sempre bem-vindo e que sejam homologados e que sejam cada vez mais necessários, porque evitarão outro tipo de repercussões, às vezes em situações menos abominatórias. Mensagem de amor, de reino de Deus, o teu apaixonado, Olá, Catarina. tudo bem? Ele coloca uma mensagem que diz reino de Deus, Eus mais Catarina Moura igual a um coraçãozinho. É um coraçãozinho. Tipo, amor. Já viste? Tu tens aqui Estou mesmo contente. o teu futuro namorado está aqui a acompanhar a todo o teu processo. Ele está a ver, de certeza que ele está a ver a emissão também de Facebook, certo. onde poderão acompanhar este programa. Já agora, um comentário muitas vezes visto, que é este, é o André Barroso. Ele diz, Alvin, pergunta-lhe o que é que o Benedito pensa sobre o Bruno de Carvalho, cá está, é obrigatória esta pergunta, e se ele se identifica com ele, e se é verdade que ele pensou em candidatar-se contra ele. Pergunta complexa. Já vinha. Penso no presidente do Sporting, respeito, é uma pessoa que eu espero que tenha muito sucesso à frente do clube, que acompanho diariamente aquilo que se passa no clube, porque embora não estando ligado fisicamente e como estive durante 22 anos, continuo a ser do Sporting. Acho que essa será sempre, se existe a diferença para outros atletas que passaram no Sporting, essa diferença que me vem desde sempre, que eu já era do Sporting, fui do Sporting, tive esse privilégio e vou continuar a ser do Sporting, vou continuar a voltar e a estar ligado ao Sporting, nem que seja emocionalmente. Mas porquê é que tanta gente diz que tu eventualmente poderias ser presidente do Sporting? Ou podes vir a ser? Fico contente com essa atribuição, com esse catálogo, com esse rótulo, com esse catalogar. É algo que um dia, já o disse publicamente várias vezes, há muitos anos atrás, era algo que um dia gostava de ser, mas que hoje em dia, e que muito recentemente se falou, muita tinta rolou. Eu saí do Sporting há cerca de 1 ano e meio, optei por estar calado, porque acho que as pessoas são responsáveis e têm de continuar a ser. Saem das instituições, não têm de andar aqui a falar aos 7 cantos sobre porque é que saíram, como é que as coisas passaram, o que é que aconteceu, a atacar pessoas, porque nós estamos a atacar os clubes. E acho que se há atitudes minhas durante a minha carreira das quais eu me orgulho, é essa, é este meu direito ao silêncio e manter neste silêncio, ouvir N situações. Recentemente eram os e-mails na altura da candidatura, vinha saber, não sei quantos dias depois, tinham feito uma página minha sobre a candidatura, falaram de mim várias vezes, que eu tinha ido, que não tinha ido à gala, e eu sempre me mantive no silêncio e vou-me manter no silêncio em relação àquilo que é a minha saída do Sporting, porque acho que todas as pessoas devem ser assim. Nós saímos das instituições que representamos, fui muito feliz, tive o privilégio de ser atleta durante muito tempo, e de hoje em dia, aquilo que a Vera dizia antes, ela referia-se a mim, mas referia-se ao Sporting. E vai continuar a gostar de outros atletas do Sporting. Eu, hoje em dia, ter quase como sobrenome o Sporting e ser, olha, vai ali aquele gajo do Sporting. Isto para mim é que me engrandece. E eu não posso sair de um clube e vir cá para fora, encher páginas de jornais, atacar A, B, C e D, criar climas de pânico e de horror. Se eu algum dia tiver que dizer alguma coisa sobre aquilo que é a gestão do clube, falo-ei em local próprio. Em local próprio, nas Assembleias Gerais do clube, que recentemente vamos ter uma também, e aí é onde eu Tu vais participar nessa? Eu participo em todas, desde que deixei de jogar, participei em todas as Assembleias Gerais. Não participei na altura que jogava, porque acho que um atleta não se deve colocar nessas situações. Enquanto atleta,
fui a algumas, mas depois chamaram-me bem a atenção e tocaram que não deveria estar presente, e hoje é algo com que me identifico, que um atleta, com alguém que seja assalariado do clube, que represente o clube, que esteja a participar nesse tipo de situações. Mas é o local próprio, foi o local onde eu, inclusivamente, dei os parabéns a esta direção por ter finalizado a obra do pavilhão e com os quais eu pedi a palavra e falei sobre essa temática, que enquanto ex-atleta muito me engrandecia de poder ver ali aquela obra feita, e dei os parabéns a todos, sem exceção. Olha, deixa-me ir ao telefone falar com mais um ouvinte. Neste caso, quem estará aqui deixa cá ver, é o Guilherme Sousa de Leiria. Olá, Guilherme. Tudo bem? Sabes quem é o João Benedito? Olá, se calhar não é o Guilherme. Espera aí, se não for o Guilherme é outra pessoa. É o José Eduardo Mendes, de Mafra. Olá, José. Estás bom? Olá. Olha, faço-te a pergunta que não consegui obter resposta por parte do Guilherme Sousa, que é esta. Alguma vez jogaste, por exemplo, com o João Benedito? Sim, joguei uma vez ou duas. Joguei contra ele. Que equipa é que tu eras? Eu jogava futsal numa equipa amadora do Sítio de Leiria, era de Ancião. Sim. Ele deve-se lembrar daqueles torneios de pré-época que costumávamos fazer no Avelar. Sim. O avelarense, não é? Exatamente. E deve-se lembrar também daquelas jantaradas que nós fazíamos depois no fim do torneio, em que nós bebíamos uns copos de vinho e tal, e às vezes até os picávamos um bocadito e tal, bebam também, e vocês não podiam beber. Eu estava a ver que vinhas aqui dizer que eu também bebia, depois de pagar jolas, de encontrar gente na noite. Ser talhante. Não tem nada a ver com beber ou não. Está a correr bem, só falta aqui um bocado o Alvin dizer onde nos conhecemos, na parte de trás de uma carrinha nos Açores. Que é verdade, que é incrível. Já vamos a essa história. E havia uma vez, vocês acho que até nem conheciam o porco no espeto. E nós uma vez fizemos isso, tínhamos lá umas pessoas que faziam isso e tal, e vocês não conheciam, a maior parte de vocês não conheciam aquilo, mas aquilo de facto era um petisco muito bom. Introdução ao porco no espeto, exato. Quem nunca, não é? Isto já foi há muitos anos. Naquela altura não estava tão vulgarizado como agora. Né? E acompanhaste depois a carreira do João? Sim, eu sou sportinguista desde que me lembro, e desde que comecei a gostar de futsal, que acompanhava a carreira dele e do Sporting, obviamente. Né? E depois tive o prazer de jogar contra ele, e foi ótimo. Tens alguma história? Tenho, uma vez num desses torneios, para a época, nós íamos jogar, no segundo dia, íamos jogar o terceiro e quarto lugar contra a Académica, mas no primeiro jogo que nós fizemos, no dia anterior, tínhamos jogado com o Sporting, levámos 13-2 ou 13-1. 13-2? Assim uma coisa. Sim. Eu já não tenho memória exata, mas foi por aí. E depois à noite, claro, nós não íamos para casa cedo, não é? Íamos tarde. Nós tínhamos o jogo no dia seguinte para o terceiro e quarto lugar contra a Académica, por volta das 11 da manhã. Eu cheguei ao balneário, a equipa já estava a aquecer, já estava no campo a aquecer. E eu chego ao balneário para me equipar, mas já os meus colegas estavam todos em campo. E entretanto chega a equipa do Sporting, queria jogar o primeiro e segundo lugar, a seguir a nós. E o João Benedito, vinha o João Benedito, vinha o Paulo Fernandes, que é o treinador, vinham mais algumas pessoas, que eu agora já não me recordo de todos, e achou estranho, assim, então a equipa já está lá dentro a aquecer, tu ainda estás aqui, então eu cheguei agora. Então, mas porquê? Então, ontem ainda fomos dar uma volta. E eles, e diziam, pai, nós tivemos que ir para lá para o hotel, aquele... a casa da amizade, Ancião. Era a casa de Erbach, que era uma geminação que existe entre Ancião e uma cidade alemã. Não é? Nós fazíamos lá sempre o estágio de pré-época, coincidia sempre lá com as festas da cidade, não é? E muitos tempos passámos lá, para curioso. Eu acho que nunca gostei de ir para Ancião, porque pronto, eram treinos duríssimos, as condições também eram um bocadinho especiais,
E a única vez que eu senti saudades de ancião foi este ano, quando nasceu a minha primeira filha, quando ela teve 2 meses seguidos a chorar e eu já não jogava e não fui para ancião. Ela chorava daí baixadamente, eu lembrei-me tanto daquelas camaradas de ancião, disse, eu dava tudo para ir 15 dias para ancião, treinar 3 vezes por dia, correr na mata, inclusive, e este ano é que me acontece isto, mas olha, portanto, calma. Já agora deixa-me dizer que estamos a ser invadidos por mensagens, muitas mensagens de pessoas que te conheceram de uma forma ou de outra. Aqui a Ana Ferreira diz, conheci o João há alguns anos atrás, no ISEG, quando ele estudava. Eu tinha um centro de fotocópias na faculdade e ele era delegado de turma. Um doce de menino. Um grande beijinho, diz a Ana. Um doce de menino, uma adoro a expressão, um ótima. doce de menino. Já agora, temos aqui uma outra mensagem enorme. Benedito, saudações esportistas do Carlos Duarte. Tiago Godinho pergunta-te como é que é jogar no Sporting e não ter pavilhão próprio? Não tem. Não tínhamos, finalmente já temos, já existe o pavilhão Sporting, foi uma fase bastante complicada, até por aquilo que é tentar passar para os atletas que chegam, porque os atletas que estão há mais tempo no clube têm essa obrigação, e digo obrigação, repito, de tentar passar aquilo que é o clube, onde é que se inserem, para onde é que chegam, porque quem vem dos 4 cantos do mundo para jogar num mais variado clube na Europa, ele pode pensar que está num pavilhão e que o clube se resume àquilo, mas não, nós temos que passar e tentar explicar o que acontece. E por vezes, durante cerca de, penso eu, 13 anos, o Sporting andou com a casa às costas, sem conseguir ter um pavilhão próprio, mas o que é certo é que sempre representámos o Sporting, sempre o representámos da melhor forma. E a diferença é que os adeptos do Sporting não se cingem àquilo que é a área onde está inserido o estádio de Alvalade, e como tal sempre tivemos muito apoio, sempre tivemos muita gente a apoiar-nos, inclusive há jogos, o Sporting, eu costumo dizer, nunca joga fora, porque nós temos sempre adeptos que nos apoiam, e nós chegávamos ao Norte com as várias delegações do Sporting, com os vários núcleos que existem, nós sempre conseguimos passar essa cultura sportinguista para aqueles que chegavam, mas como é lógico foi difícil, e muito feliz fiquei quando foi inaugurado este pavilhão João Rocha, depois de tantos anos a andarmos com a casa às costas, mas finalmente conseguiram um pavilhão. Eu nem sequer sabia disso. A fase boa das... Quem é o João Rocha, do nome do pavilhão? Foi antigo presidente do Sporting. Até o Alvin sabe isto. Até eu sei isso, não é? Desculpem lá. Agora, olha, senti-me mesmo Olha, mal. o Rui Ricardo diz, Perdão. apesar de ferrenho benfiquista, quero endereçar a minha vénia ao João Benedito pela grande carreira desportiva, na qual sempre mostrou uma grande elevação e distinção de caráter. Lembro-me particularmente de um lance num jogo contra o Benfica, em que a bola foi disputada entre o João e o Arnaldo, em que este caiu, bateu com a cabeça no chão e ficou inanimado. O João estava completamente transtornado, de mãos na cabeça, o que dizia bem do grau de fair play que tinha. Por outro lado, aborrecia-me que ele não saísse do Sporting. É que o Benedito era o jogador que desequilibrava nos derbys. Defendia tudo. Diz ele lá. Esse foi dos lances mais complicados da minha carreira desportiva. Te lembras deste lance? Lembro perfeitamente. É uma bola que o Zé Carlos, na altura o guarda-redes do Benfica, põe longa, não é? Ele sai à bola, grito, pavilhão cheio. Acredito que o Arnaldo não tivesse ouvido, disputou a bola, só que o Arnaldo vem olhar para trás para o guarda-redes dele. Quando a bola vem no ar, eu salto, há o contacto, e o Arnaldo, quando cai desamparado e bate com a cabeça no chão, e tem logo ali uma convulsão. E depois isto fala-se muito aqui à volta do ser de propósito. Fui à Luz na semana seguinte, tivemos um jogo logo a seguir, era assassino, mas o que é certo é que sempre ficou aqui uma boa relação com o Arnaldo, mesmo depois desse lance, e acredito que as pessoas compreenderão quando se disputa um lance e se vê alguém a cair inanimado no chão, a ter uma convulsão, que qualquer pessoa ficaria transtornada, e acho que isso nos afetaria a todos. Tu agora estás a dizer isto, e há uma diferença entre um jogador de futsal e um jogador de futebol de 11, por exemplo. Bem, há várias, não é? Mas uma delas é que vocês ouvem o que os adeptos dizem, que estão muito mais próximos de vocês. E eu acredito que muitos comentários das pessoas que estão nas bancadas dos estádios de futebol, os jogadores não os ouçam. A grande maioria, não é? Agora ali é impossível, num pavilhão tu ouves, não é? Ouvimos e sentimos. Houve jogos em Loures, quando nós tínhamos a nossa casa em Loures, em que estava tanta gente e que os jogadores da equipa adversária iam marcar os foras e tinham alguém a tocar-los, a puxar, e estava a polícia à volta dentro do campo, e nós sentimos os ambientes de pavilhão são claramente
ambientes mais infernais do que os ambientes que se poderão viver nos estádios de futebol, porque está tudo ali dentro, o eco é forte, as pessoas estão muito perto, isto para o lado positivo e para o lado negativo também, como o Marinho estava há pouco a referir, nós chegámos a jogar finais em que não se via quase nada dentro do pavilhão, só porque algum iluminado decidiu iluminar aquilo com tochas. Olha, já agora a Maria Jesus Amaral diz: o João Benedito só pode ser excelente pessoa, pois faz anos no mesmo dia da minha irmã, que é um excelente ser humano, apesar de ser benfiquista, diz aqui a Maria Jesus Amaral. Uma outra opinião da Ana Cristina Andrade: apesar de não ser sportinguista, admiro imenso o João, quem dera a todos os dirigentes de futebol serem como o João. Marta Sanbento: estou a reparar que são muitas as raparigas que estão aqui a comentar esta participação do João Benedito. Marta Sanbento diz: esse homem é verdadeiramente um senhor, estou maravilhada. Alexandre Fernandes diz: nem mais Benedito, por isso é que és a nossa referência. Saber estar. Bom, deixa-me colocar aqui ao telefone o Diogo Dias da Costa da Caparica, que é fã do João Benedito, mas também o Guilherme Saldanho de Carvalho de Lisboa. Esta sexta-feira, na Prova Oral, a sexóloga Ana Alexandre Carvalheira fala sobre o livro Em Defesa do Erotismo. Eu diria que os homens têm mais facilidade em perseguir o desejo. Praticam mais isso. As mulheres têm mais inibições sexuais. Infelizmente por razões socioculturais. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Vamos já falar com os dois ouvintes que estão em linha, mas antes disso, João, o que é que tu fazes agora? És empresário? Eu tenho duas empresas. Duas empresas. Portanto, tenho uma empresa que é um hobby que me trouxe do desporto, que é uma empresa em que vendo joalheiras e cotoveleiras que são produzidas por mim. Joalheiras e cotoveleiras para desportistas. Para desportistas são proteções para o desporto, numa marca que foi criada, que é 18-1, que passou a ser apelidada por 181, e essa, desmistificando aqui um bocadinho, o 18 é o número do meu sócio que jogava e que foi guarda-redes do Braga, que é o Peli, e o 1, portanto, era o meu. E depois colocámos uma estrela e estávamos na divisão das cores em relação ao logotipo, e o 18, como tinha dois números e ia estar a vermelho pelo Braga, tivemos por ali uma estrela para pôr dois números a ver também para a Sporting. Mas há chamada gente, apesar de cotoveleiras. É chamada depois marca política, porque depois pusemos o Keepers por baixo a amarelo e então ficou Portugal. Não há muita gente. É um nicho de mercado, mas porque isto surge da utilização e da necessidade de utilização. Na altura havia algumas proteções que foram descontinuadas, gostámos, então decidimos, por já há quase 5 anos, desenhar, mandar produzir, encontrar fornecedores. Vocês para é que produzir. desenham? Desenhamos, contactamos os fornecedores, produzimos fora, importamos, temos uma plataforma na internet onde vendemos e, curiosamente, equipamos, este europeu que está a desenrolar-se na Eslovénia, equipamos a maior parte dos guarda-redes. Temos muita gente a quem... Da Europa, portanto. Da Europa, exatamente. Mas se fossem todos assim não tínhamos lucros, porque eles normalmente são viciados em tudo o que é de borla e perdem tudo. Olha, já agora deixa-me só dizer que o Jorge Ribeiro pergunta-te aqui se tu te lembras do pelado dos salesianos. Sim. Ele dizia que saía de lá todo sujo. Porque eu chego ao Odivelas depois de 14 anos a morar em Campo de Ourique, e estudei nos salesianos até ao 12º ano, e havia o pelado, que era do Desportivo Domingos Sávio, onde saíram alguns jogadores, o José Carlos, que foi defesa direito do Benfica, e tinha um pelado, quando chovia, vocês podem imaginar, não é? Nós, os meninos dos salesianos, com aqueles sapatinhos de vela, quem gostava de jogar a bola como eu, chegava à casa todo salpicado nas costas, e então chegava a minha mãe. Aquilo era um terror para ela, inclusive. Como é que foi sair de Campo de Ourique, do centro da cidade, para Odivelas? Ainda por cima, Odivelas nessa altura era muito mais... muito menos, muito aliás. mais que deserto, diria. Quer dizer, acontecia muito menos coisas em Odivelas. Muito, de facto. Sim. De facto mudaram ao fim. Já há um restaurante coreano. Já há um restaurante coreano onde tu gostarias de ir. E se calhar para isso... tens de falar de outra maneira sobre Odivelas. Senão nós falamos com o senhor roubado de Maltos Chegos. Há um senhor roubado em Odivelas por alguma razão. A emissão desse restaurante sul-coreano em Odivelas vai ser histórico. Pagas tu.
Olha, Catarina, não sei, foi uma passagem. Nós vivíamos em casa dos meus avós, naquelas casas enormes, com corredores de 15 metros, e entretanto, pronto, os meus pais foram morar para Odivelas e nós não ficámos com os meus avós, fomos para Odivelas também, mas continuei ali em Campo de Ourique, a apanhar o famoso 18, o autocarro 18, que ia para Chelas, mas que ficava no Saldanha, para depois apanhar o autocarro para Odivelas. Foi uma passagem como outra qualquer, mas forte. Olha, temos de ser muito rápidos. Vamos falar com o Guilherme Carvalho, de Lisboa, mas também com o Diogo Dias, da Costa da Caparica. Cada um tem 1 minuto. Diogo, vamos a isso? Olá, estás bom? Boa noite, tudo bem, obrigado. Então. Olha, vou ser muito rápido então. Basicamente, eu queria só primeiro dar um grande abraço ao João, eu sou sportinguista, fervoroso, e saudações meninas também. Estamos agora a preparar para ir para o jogo. Também eu, pensei que ele só tem 1 minuto. E pronto, eu queria dizer só uma coisa, que eu sou um grande apoiante do Bruno Carvalho, embora acho que ele já fez muitas coisas que se calhar eu não concordaria, mas de modo geral sou um grande apoiante dele, acho que ele é uma grande volta ao Sporting, na positiva. Mas há uma coisa que, de certeza, eu só assisti o programa, cheguei a casa, liguei por acaso o computador e vi que eras tu o convidado, nem sabia, então não assisti ao programa todo. Mas, por isso eu não sei o que é que disseste, não disseste. Mas eu tenho a certeza que houve alguma coisa com a tua saída, e eu não sei o que é, não me interessa, mas há uma coisa que eu nunca vou perdoar, por muito que gosto dele, por muito que ele deva muito, como sportinguista, há uma coisa que eu nunca lhe vou perdoar, que é o facto de ele não ter escalhado o pavilhão contigo, porque tenho a certeza que se houve pessoa que fez por aquele pavilhão existir, e lembro perfeitamente todas as campanhas que fizeste com a camisola do 12º jogador. Eu acompanhava-te no Facebook e via isso com muita regularidade, e há coisa que me deixa um bocado amargo na boca, é realmente o pavilhão não terem aquela coisa que se faz de politicamente correta, em que seja vamos renovar o contrato com ele, nem que seja mais 1 ano ou 2, porque ele merece como capitão do Sporting, como o maior símbolo do futsal do Sporting, merece estrear o pavilhão. Pronto, e queria dizer isto, eu acho que esta minha opinião Não percebi. Merecia, entretanto já foi inaugurado, não é? Sim, merecia, é isso que eu estou a dizer. Isto é uma coisa que eu acho que eu, como sportingista, nunca vou, se calhar, perdoar o Bruno Carvalho, embora goste muito dele, volto a repetir, e eu acho que isto é a opinião, se calhar, muitos sportingistas que se revelam nestas palavras, e eu não sei se há pessoas que falam contigo pessoalmente, parem na rua e dizem isso, mas pronto, gostava de partilhar isto e de saber, e que saibas que apesar de não ter tido o privilégio de estrear o pavilhão, para mim tu és os melhores símbolos daquele pavilhão, porque foste as pessoas que mais se esforçou para que aquele pavilhão fosse construído. E pronto, basicamente, só queria dar esta palavra. Momento incrível. Momento incrível por parte aqui do Diogo. Obrigado, Diogo, pela contribuição. Diogo. Deixa-me colocar aqui já o Guilherme Carvalho, de Lisboa, que está em linha e que jogou no Sporting. Também foi guardado. É verdade, sim, senhora. Boa noite, João. O nosso convidado, não é? É o Gui. Olha, liguei, estava aqui no trabalho, passei pelo Facebook, vi a prova oral, vi que eras tu, não queria acreditar. É incrível, é o auge de uma carreira de alguém, não é? Está neste programa. Não, mas quando digo que é o auge é porque é mesmo, porque o João já disse, e o João é uma pessoa, na minha opinião, bastante humilde, e faz muito bem o ser, mas teve um impacto determinante naquilo que foi a minha formação enquanto atleta e enquanto pessoa, porque sempre com muita elevação, mas com uma determinação e uma capacidade de se dedicar a uma causa e a um projeto que só nos faz acreditar que tudo o que pretendemos alcançar é possível. João, era para te dar um grande abraço, dizer que foste importantíssimo, o meu maior símbolo no futsal de longe, agradecer todas as boleias que me deste quando os treinos eram às 9, e olha que era bem duro.
Pronto, olha, não já apanhei aqui duas coisas: alguém que me deve uma cerveja e alguém que me deve 5 litros de gasolina. É verdade. Obrigado. Olha, obrigado aqui pela tua intervenção. Estamos quase a acabar o programa, mas antes disso, tu há pouco estavas a dizer, então, tens duas empresas. Uma que vende cotoveleiras e joelheiras, é isso, não é? Exatamente, material desportivo. Agora, eu sei que há uma segunda que é surpreendente, que é o quê? É tricô. Eu passei eu costumo usar esta brincadeira, passei da baliza das boladas na cara para uma vertente de bordados. De bordadinhos, de linhas de poliéster e afins. Tenho uma empresa, esta sim é a minha... não é a razão de existir, mas é o meu ganha-pão, como se chama dizer, porque fui jogador de futsal e não jogador de futebol nestes tempos áureos, e então tenho que dar continuidade à minha vida. Tenho uma empresa que é Personal Online, bordados e fardamentos, em que fazemos picagem de logotipos e fazemos inserção em todo o tipo de fardamento. Tu sabes fazer isso? Corre bem? Corre bem, corre mal. Por vezes há os logotipos que são azuis que passam a amarelo, mas nós depois eu costumo dizer que errar na vida toda a gente erra. O importante é depois a forma como lidamos com o erro e como nos predispomos a solucionar esse mesmo erro. E nós, quem trabalha em produção, quem trabalha em fazer coisas, não é em estar sentado à espera que o trabalho decaia, tem sempre essa hipótese de que as coisas corram menos bem. Nós ali acontece, nós fazemos a alteração daquilo que são alguns produtos têxtil para depois ficarem identificados com marcas, com dizeres, com pessoas, e há coisas que correm menos bem desde a formação. E tive um treinador que nos dizia muitas vezes que quando os jogadores erram a culpa é deles, e hoje estou neste cargo de, entre aspas, treinador, não é? De gestor da empresa, e fico irritado quando as coisas correm menos bem, mas cobro-me muito, e se as coisas não correm bem é porque a formação que é dada às vezes aos meus funcionários não é funcionários, colaboradores, amigos, não é correta. E inclusive há outros atletas a trabalhar também na Personal Online, guarda-redes, ex-árbitros e tudo. Isso é incrível. Olha, nós não temos mais tempo, João. Tem clube de empresa, não vão jogar não tem à clube sexta. de empresa. O clube de empresa é o Sporting, portanto se eles lá estão, são Sportingistas, obviamente. Durante esse senão o ordenado não vai cair. Pode cair, mas fracionado. Um Sportingista que não deve nada a ninguém. Bom, quero agradecer o facto de teres vindo. Ontem contei esta história e é a melhor forma de acabar. Nós conhecemos os Açores, fomos falar a um evento de Smart Cities, basicamente, de cidades inteligentes, de fazedores, e tivemos uma química, logicamente heterossexual, e tivemos ali muito tempo à conversa, e eu achei-te muito fixe, e depois descobri que tu tinhas sido uma lenda do futebol, coisa que eu não tinha percebido até aí. Foi a melhor forma de conhecer. Química hetero, depois a lenda. Na parte de trás e não dormimos juntos, não é? Química hetero. Fomos às grutas e tudo. Já agora, só a última mensagem tem a ver com, é a Francisca Maria que diz isto: se todos os jogadores de futsal fossem como o João, eu dormia no pavilhão. É o que ela diz. Vamos ficar a pensar nisto para amanhã. Bom, já seguimos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã. Até amanhã. Gostaram